Olá, vocês conseguem me ouvir, gente? Sim. Meninos, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim? A imagem tá boa? Vocês conseguem enxergar de alguma das câmeras o que está escrito ali no quadro? Vocês conseguem, gente? Em alguma das câmeras, vocês viram que eu tenho duas contas aí, não é? Clica nas duas e vê se alguma delas vocês conseguem enxergar aquilo ali que eu escrevi para vocês. E me dá um ok aí no chat, por favor. Não conseguem? Deixa eu escrever um pouco maior. Vocês conseguem ler eu escrevendo desse tamanho? Sim? Então, vou tentar escrever assim para vocês entenderem o que eu escrevo. Se não estiver dando para ver, vocês vão me avisando aí no chat, que aí a gente muda um pouquinho. Eu coloco a câmera ali em cima e começo fazendo papel, tá bom? Eu já coloquei os dois aqui, não sei mais o que fazer em relação à imagem. E aí, essa aula de hoje é para a gente tirar as dúvidas de vocês. Vocês viram que a gente fez na antiga sala duas listas de exercício, né? As duas listas foram todas as duas de revisões de matérias novas que foram dadas lá. E aí, essa semana, nas aulas de vocês, eu passei a correção dessas listas por vídeo. E também passei uma atividade do livro e já postei para vocês a correção dessa atividade do livro mais cedo, né? Os exercícios resolvidos. E agora eu preciso saber de vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a essas atividades, para a gente resolver essas dúvidas aqui. E aí, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente passa para a próxima matéria. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem falar pelo microfone, pode ativar o microfone, escreve no chat. Aí é só vocês me falarem qual é a dúvida de vocês, de qual lista ou de qual página do livro e qual é o exercício que a gente faz aqui agora. Oi, professora. Oi. Eu tenho uma dúvida de como fazer a raiz cúbica. Raiz cúbica? Vamos tirar essa dúvida, então. Vou ensinar para vocês agora como é que vocês vão fazer para fazer a raiz cúbica para fazer a raiz de qualquer índice, tudo bem? Deixa eu só colocar a imagem aqui para eu ver como é que tá. Pronto. Ó, como é que vocês vão fazer para fazer a raiz de qualquer número, com qualquer índice? Vocês vão ter que fatorar o número, tudo bem? Então, vamos supor que eu quero tirar a raiz cúbica de 27. Vou pegar um simples agora. Você pode pensar do mesmo jeito que a gente faz a raiz quadrada. Você pode pensar que número
que elevado ao cubo vai dar 27. Mas dependendo do número, isso vai demorar muito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 27 e vou fazer a fatoração dele. Vocês lembram como fatora? A gente vai fatorar dividindo pelos primos, não é? Do menor primo para o maior. Sempre que dá para dividir. Vou começar olhando, ó. Por 2 não dá, não dá. Então, vou passar para o próximo. Quem é o próximo primo? É o 3. 27 não é divisível por 3? Então, vou colocar aqui, ó. 3. E vou fazer a divisão. Lembram disso? 27 dividido por 3, 9. O 9 também dá por 3, ó. Vou fazer por 3. 9 dividido por 3, 3. O 3 também dá por 3. Então, vou continuar dividindo, ó. 3 dividido por 3, 1. Vocês lembram que a fatoração acaba quando eu chego no 1 aqui, não lembram? Então, eu terminei a fatoração. O que a gente vai fazer agora? Vai olhar para o índice aqui, para o índice da raiz. O índice da raiz não é 3? Se o índice da raiz é 3, significa que desse lado aqui eu vou ter que formar grupos de 3 elementos iguais. Eu não tenho 3 números 3 aqui? Eu vou pegar os 3 e colocar num grupo só. Para cada grupo, eu vou pegar um representante, ó. O representante que é o 3. Como aqui eu só tenho um grupo, e esse representante é o 3, a raiz cúbica de 27 aqui vai ser 3. Tudo bem? Vamos pegar um número maior aqui agora, ó. Gente, dá um ok para mim. Vocês entenderam como que faz esse, que é mais simples? Vai dando um ok aí no chat, ou falando. Tenta mudar de câmera, Nicole, porque eu tenho duas aqui, ó. Eu tenho uma aqui e uma aqui. Tenta mudar de câmera para ver se fica menos embaçada. Então, ó, vocês sabem fixar a imagem, né? Se vocês encontrarem a câmera que está menos embaçada, você clica na imagem e clica nesse fixar a tela aqui, que parece um alfinetinho. Parece um alfinete, você clica. Aí a imagem vai ficar congelada nessa tela. Aí não vai sair quando eu falar, porque o meu microfone está só em uma câmera. Aí toda vez que eu falo, a sua tela vai para ela. Se a outra câmera estiver melhor, fixa a imagem na sua tela, porque aí não vai sair mais. Vou fazer outro exemplo para vocês. Ó. Vou fazer um número maior agora. Quero fazer raiz cúbica de 216. O que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar o 216, que é o número que está aqui dentro, e vou fatorar ele. Eu vou pegar e vou fatorar o 216. 216 dá por 2, não dá? Então, eu vou dividir por 2. Vou dividir por 2. Que vai dar 108. Ainda dá por 2. Vou continuar dividindo por 2, que dá 54. Dá por 2 ainda, não dá? Então, a gente vai dividir por 2, que vai dar 27. 27 não dá mais por 2. Vou passar para o próximo primo. Quem é o próximo primo? Não é o 3? Então, vou dividir por 3, porque é divisível. 27 dividido por 3, 9. Ainda dá por 3. 9 dividido por 3, 3. Ainda dá por 3. Vou terminar de dividir, ó. 3 dividido por 3, 1. Cheguei no 1, acabou minha fatoração, não acabou? O que a gente vai fazer para descobrir a raiz? Eu vou olhar o índice da raiz que eu quero aqui. O índice que eu quero aqui não é 3? Então, eu tenho que formar grupos com 3 elementos iguais. Vou pegar aqui, ó. Eu não tenho 3, 2. Vou pegar eles e passar eles para o mesmo grupo. Para cada grupo, eu vou pegar um só representante. Beleza? Peguei um só representante. Mas eu também tenho 3 aqui, ó. Eu não tenho 3, 3. Vou pegar os 3 e vou colocar num grupo só. Vou pegar um representante. O que a gente faz com esses representantes para descobrir a raiz? A gente multiplica eles. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes 2. 3 vezes 2 não é 6? Então, quem vai ser a raiz cúbica de 216? 6. Beleza?
Se você quiser confirmar se é isso mesmo, você faz 6 elevado a 3, ó. 6 elevado a 3, vou fazer aqui, ó. 6 elevado a 3 não é 6 vezes 6 vezes 6? 6 vezes 6, 36. Aí você vai fazer 36 vezes 6 e vai ver que dá 216, que é o nosso resultado. Isso funciona, gente, para qualquer índice que vocês tiverem. Vai ser qualquer índice, tudo bem? Se vocês quiserem fazer raiz quinta, raiz quarta, vocês vão proceder da mesma maneira. O que, que vai mudar? A quantidade de números que eu vou ter em cada grupo. Até a raiz quadrada é do mesmo jeito. Ó. Vamos ver uma raiz quadrada que vocês já sabem? Uma raiz quadrada que vocês já sabem, ó. Raiz de 36. Todo mundo já sabe que essa raiz é 6, não sabe? Vamos fazer pelo método que eu acabei de mostrar aqui para vocês verem que vai dar certo? Vou pegar o 36 e vou fazer o quê? Vou fatorar. Não dá para dividir por 2? Então, a gente vai colocar aqui, ó, por 2. 36 dividido por 2 vai ser 18. Ainda dá por 2, não dá? Vou colocar aqui o 2. 18 dividido por 2, 9. Não dá mais por 2, passo para o próximo primo, que é o 3. Dá para dividir por 3, ó. Então, vou fazer 9 dividido por 3, 3. Dá por 3 ainda, ó. 3 dividido por 3, 1. Aí, o que vocês vão lembrar? Vocês lembram que na raiz quadrada o índice é 2? Só que o índice ele não aparece aqui, ele fica escondido, não é? Mas o índice é 2. Então, eu tenho que formar grupos com 2 elementos. Eu não tenho 2 aqui, gente. Vou pegar esses 2 e vou colocar um representante só. Aqui eu não tenho 2, 3. Vou pegar esses 2 e colocar um representante só. O que eu faço com os representantes? Multiplico. 2 vezes 3 não é 6. A gente já não sabia que a raiz era 6. Então, funciona para qualquer índice. Vocês entenderam, galera, como é que funciona isso? Dá um ok para mim. Se alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso, fala aí para mim no chat, liga o microfone. Professora, Diga. deixa eu ver se eu entendi. A raiz cúbica, você pega o número, o radical, né, que fala, aí você faz o negócio aí. Aí você tem que formar índices, né, de 3, quando o número que está aqui é 3, elevado a 3. Isso. Para a gente calcular a raiz de um número, a gente precisa encontrar o quê? Se eu quero raiz cúbica, eu quero um número que elevado a 3 desse número de dentro. É isso mesmo que você falou. Eu queria um número que elevado a 3 desse o número de dentro, 216. Mas como é que a gente fez para encontrar ele sem ficar testando? Porque se você ficar testando e o número for muito grande, às vezes você vai passar muito tempo fazendo isso. Então, por exemplo, 216, você ia ter que começar 2 vezes 2 vezes 2, a ver que não dava. 3 vezes 3 vezes 3, ver que não dava, e assim por diante, até chegar no 6. Se o número fosse maior, você ia demorar mais ainda. Então, qual que é o processo que você vai fazer? Pega o número, 216, e fatora ele, faz a fatoração. Que nem a gente fazia lá no MMC, lembra disso? Aí a gente fatorou. Terminei de fatorar, eu olho para o meu índice. Eu não quero 3, grupo de 3, vou formar grupinhos de 3. Para cada grupinho, coloco um representante. Para cada grupinho, coloco um representante. O que a gente faz no final? Multiplica os representantes. Ó. 2 vezes 3, 6. Era o número que eu queria. Por quê? Ó? Porque a raiz cúbica de 216 não é um número que elevado a 3 de 216? Não foi isso que a gente encontrou? Então vai dar certo sempre. Você pode escolher, professor, eu posso fazer por tentativa, fazer 2 elevado a 3, 3 elevado a 3, 4 elevado a 3, até encontrar o 6? Pode, mas vai demorar mais e te dar mais trabalho. Desse jeito vai ser mais rápido. Entendeu? Sim? Gente, mais alguma dúvida em radicais? Fala para mim aí, por favor. Se você entendeu, dá um ok no chat, dá um sim. Se não entendeu, fala não.
Beleza? Tá todo mundo entendendo pelo visto, né? Então, fala para mim, qual a outra dúvida que vocês têm em relação às listas e as atividades que eu passei para vocês? Vocês tiveram dúvida em alguma questão que vocês erraram, que vocês não conseguiram entender pelo vídeo? Professor, Diga. eu estou com bastante dúvida em expressão numérica com potência. Expressão numérica com potência. Você pode me falar qual foi a questão que você teve, que você errou para a gente resolver aqui e eu te explicar? Deixa eu pegar uma aqui. Menos 3 elevado a 4 vezes menos 3 elevado a 6 vezes menos 3. Essa questão é do livro ou é das listas? Do livro. Qual é a questão e a página, por favor? A página é 90, a questão é a 7. 90, questão 7. Vou colocar aqui pra gente. A questão 7 da 90, Luísa, não é de expressão com potência, ela é de propriedade com potência. Vou explicar para você. A gente já viu no sexto ano, quando a gente falou de potência, as propriedades da potência. Tudo bem? São 3 propriedadezinhas que vocês têm que saber. Multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base e potência de potência. Aqui a propriedade não vai mudar. A única coisa que vai mudar é que agora, em vez de trabalhar só com número natural, a gente vai trabalhar com número inteiro também, tudo bem? Números negativos. Então, o que a gente vai fazer? Primeira propriedade é de multiplicação de mesma base. Então, eu vou ter o seguinte, ó, menos 2 elevado a 10 vezes menos 2 elevado a 3. E aí está pedindo, por exemplo, para você aplicar a propriedade para reduzir a uma mesma base. Não estou querendo que você resolva. Presta bem atenção no comando do enunciado, porque senão você vai começar a fazer menos 2 elevado a 10 e vai passar um tempo fazendo conta. Não é isso que está querendo. É só para aplicar a propriedade. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu vou olhar. A base dessa potência não é menos 2? Aqui, a base dessa potência também é menos 2. Então, as bases são iguais, não é? Se as bases são iguais, eu aplico a propriedade de potência de mesma base. O que a propriedade me diz? Que para eu reduzir só a mesma base, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a base, é menos 2, e vou somar os expoentes. Aqui o expoente é 10 e aqui o expoente é 3. Vou somar os expoentes, ó. 10 mais 3. Então, qual que vai ser o meu resultado? Meu resultado vai ser menos 2 elevado a 10 mais 3, 13. Esse daqui é o meu resultado. Não é para você resolver essa potência. É só para você transformar para uma mesma base. Eu só tenho uma base agora. Ó. Acabou o meu problema. Então, multiplicação de 2 potências de mesma base. O que a gente faz? Vou repetir a base e vou somar os expoentes. Somei os expoentes. Beleza até aqui? Manda um ok para mim, gente, no chat, se vocês estiverem acompanhando. Sim? Beleza. Ok. Segunda propriedadezinha, divisão de mesma base. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a 4. Eu quero transformar isso daqui para uma mesma base. Eu vou usar a propriedade de novo. Não vou resolver a expressão. O que a divisão de mesma base me diz? Ó, aqui a base é 10 e aqui a base é 10. Então, é a mesma base. Na divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes em vez de somar. Então, eu vou fazer 8 menos 4. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Repete a base e faz a conta aqui. Ó. 8 menos 4, 4. Então, quem que vai ser o resultado? 10 elevado a 4. Beleza? Então, ó, multiplicação, repete a base, soma os expoentes. Divisão, repete a base, subtrai os expoentes. Beleza até aqui?
E a última propriedadezinha é quando eu tenho uma potência de uma potência. Como é que é isso, gente? É assim, ó. Eu vou ter, por exemplo, menos 2. Vou mudar o número aqui. Menos 5 elevado a 3. Tudo isso elevado a 5. Isso daqui é uma potência de uma potência. Por quê? Porque eu tenho dois expoentes. Eu tenho esse expoente e eu tenho esse expoente. Então, a gente fala que isso é uma potência de uma potência. Como é que eu vou reduzir isso para uma mesma base? Eu vou olhar, ó, quem é a base aqui? Minha base do de dentro, não é o menos 5? Então, eu vou repetir a minha base, que é menos 5. E o que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar 3 vezes o 5. Então, quem vai ser meu resultado? Repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 5, 15. Então, meu resultado vai ser menos 5 elevado a 15. Beleza, gente? Ó, então, são 3 propriedades que vocês têm que saber. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. E potência de potência, vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Tudo bem, gente? E lembrando que, ó, eu tô sempre falando mesma base, viu? Se não for a mesma base, vocês não vão aplicar a propriedade. Se não for a mesma base, é porque você vai ter que resolver a expressão numérica. Vocês entenderam isso? Fala para mim aí no chat se alguém tem mais alguma dúvida em relação a esse. Ok. Mais alguém tem mais alguma dúvida em relação a alguma atividade da lista ou alguma atividade do livro? Escreve para mim, galera, se alguém tem dúvida. Se não tiver, escreve não, para eu saber que vocês não têm. Bom, então vamos passar para o próximo conteúdo, que vai ser o último que a gente vai ver agora antes da prova. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver área de figuras planas e vai ver volume. Volume só de paralelepípedos, tudo bem? O volume a gente já calculou algumas vezes, inclusive no sexto ano. A gente só vai relembrar como é que faz. A área, a gente vai relembrar duas que a gente já viu no sexto ano, que é a área do quadrado e a área do retângulo, e vai estudar outras áreas que a gente ainda não aprendeu a calcular. A gente vai estudar a área do triângulo, a área do trapézio, do paralelogramo e do losango, tudo bem? Vou apagar aqui para vocês. Professora, Diga. o Brian está com dúvida em raiz cúbica. Raiz cúbica? Então vamos voltar, gente. De novo para raiz cúbica. Raiz cúbica, como é que a gente vai fazer para calcular? Vou dar outro exemplo agora. Quero calcular a raiz cúbica de 8. O que eu quero quando eu quero calcular a raiz cúbica de 8? Eu quero descobrir um número que ele, vezes ele mesmo, 3 vezes, dê 8. Só que vamos supor que a gente não saiba de cabeça qual é esse número. E eu não queira ficar testando. Qual que é o método que a gente vai usar? A gente vai fatorar esse número, bem? Então, eu vou pegar esse número de dentro aqui, ó, é o 8, e vou fatorar ele. Fatorar é eu fazer a divisão pelos primos, do mesmo jeito que a gente usa para fazer o MMC e o MDC. Então, vou começar dividindo pelo menor primo. Vou ver. 8 não é divisível por 2? Então, eu vou colocar o 2 aqui do lado. 2. Vou fazer 8 dividido por 2, 4. Ainda dá para dividir por 2. Então, a gente vai continuar dividindo por 2. Vou colocar o 2 aqui. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2. Então, vou colocar o 2 aqui. 2 dividido por 2,
1. Beleza? Cheguei no 1 aqui, acabou minha fatoração. Então, agora eu vou descobrir quem é a minha raiz. Como é que eu descubro quem é a minha raiz? Vou olhar para o índice aqui da raiz. Não é índice 3? O índice está me dizendo quantos elementos eu vou ter que ter num grupo. Se eu tenho que ter 3 elementos num grupo, eu vou juntar 3 elementos iguais. Os elementos têm que ser iguais. Eu não tenho 3, 2 aqui? Eu vou pegar os 3 e colocar num grupo só. E pegar um representante. Quem vai ser a raiz cúbica de 8, então? Esse representante que é o 2. Então, vai ser esse representante aqui, que é o 2. Tudo bem? Sim? Brian, você que estava com dúvida, responda. Você entendeu agora? Certeza? Então, vou passar para frente. Ó. Vamos falar um pouquinho de áreas, então. Área e volume. Vou começar falando de área, tudo bem, gente? Vou colocar aqui. O que é área? Área não é a medida que equivale à superfície de uma figura geométrica plana? A gente já aprendeu isso no 6º ano. É um cálculo que equivale à superfície. É isso que eu calculo como área. Então, isso daqui vai ser ó, valor que equivale a uma superfície. Isso que é a minha área. A gente já sabe calcular 2 áreas que a gente aprendeu no 6º ano, que é a área do quadrado e a área do retângulo. Eu trouxe pra gente aqui, ó. Eu fiz as figuras para vocês entenderem melhor. A gente já aprendeu essas 2 aqui. A gente já aprendeu a área do quadrado, ó, que era lado vezes lado. Vocês lembram disso? A gente já aprendeu essa área. E a gente já aprendeu essa área aqui, que é a área do retângulo. Ó. A gente já aprendeu a área do retângulo. Essas foram as 2 áreas que a gente aprendeu no 6º ano. Vocês conseguem ver os papeizinhos que eu mostrei para vocês? Conseguem? Sim. Então, vamos lembrar aqui, ó, as áreas que a gente aprendeu. A área do quadrado, que a gente já aprendeu lá no 6º ano, era lado vezes lado, não era? Que é a mesma coisa de L ao quadrado. Essa era a área do quadrado. Então, quando eu tinha um quadrado aqui, ó, por exemplo, eu tinha um quadrado de lado 5. E eu queria saber a área dele. O que a gente fazia? A gente fazia o seguinte, ó. A área é igual a 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, não é? Então, a área seria 25. E aí, vamos lembrar também, lá do 6º ano, quando a gente viu unidade de medida, que eu falei para vocês o seguinte, ó. Se aqui fosse centímetro, a área seria o quê? Centímetro quadrado. Vocês lembram disso? Lembraram disso, gente? Dá um ok para mim aí, por favor. Beleza, então assim que a gente calculava a área do quadrado, não era? A gente também aprendeu a área do retângulo, que era base vezes altura também. Ó. Então, a área do retângulo a gente calculava como base vezes altura, que é a mesma ideia da área do quadrado. Só que agora, por que a gente muda a notação aqui e coloca base e altura? Porque os lados são diferentes, não é? No quadrado eu tenho lados iguais, então eu posso usar L e L. No retângulo eu tenho lados diferentes, então eu tenho que mudar o nome de cada lado. Então, o que a gente fazia? Eu tinha um retângulo aqui,
E aí eu falava para vocês, ó, aqui é 9 centímetros e aqui é 2 centímetros. Eu queria que vocês calculassem a área. O que você fazia? A área seria a base, que é 9, vezes a altura, que é 2. Aí você ia fazer 9 vezes 2, 18. Se aqui é centímetros, a área ia ser centímetros quadrados. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Dá um ok para mim? Beleza. Vou colar aqui embaixo esses dois aqui que a gente já relembrou. Para ficar no vídeo depois vocês verem direitinho. Então, a gente já relembrou essas duas áreas aqui. A área do retângulo. E a área do quadrado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a área de outras figuras geométricas. Vamos começar pela área do paralelogramo. Vocês lembram o que é um paralelogramo? Lembram? Não? Um paralelogramo é essa figura bem aqui, ó. Isso é um paralelogramo. Todo mundo consegue ver? Isso daqui é um paralelogramo. Vou colocar aqui para vocês. O paralelogramo é um retângulo que foi deitado, não é assim? Tudo bem? Eu quero calcular a área de paralelogramos agora. O que a gente vai perceber? Eu só sei calcular, por enquanto, a área de retângulo e quadrado. Então, a nossa ideia é o quê? Trazer isso daqui para alguma coisa que a gente saiba, que é a área de retângulos. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Vocês estão vendo esse pedaço bem aqui? Se eu tirar esse pedaço, essa parte fica reta, não fica? Só que esse pedaço é esse retângulozinho bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse retângulo aqui que eu quero tirar, que é esse pedaço aqui, ele encaixa direitinho aqui, ó, gente. Vocês estão vendo? Que é o mesmo pedacinho? Então, se eu tirar esse pedaço aqui e colocar ele bem aqui, ele virou um retângulo, não virou? Ficou igualzinho um retângulo. Não ficou? Vocês conseguem ver? Sim? Beleza. Então, como é que a gente calcula a área de paralelogramo? Do mesmo jeito que a gente calcula a área de retângulo. Base vezes altura. O que vai mudar aqui? Vai mudar aqui o que eu chamo de altura. Então, a área aqui vai ser a mesma coisa do retângulo. Vai ser base vezes altura. O que mudou? Mudou o seguinte, ó. Quando eu tenho um retângulo, a base é esse lado do retângulo e a altura é esse lado do retângulo. Então, a altura é um lado do retângulo. Aqui não vai ser. Aqui, o lado não vai ser a altura. Por quê? Porque a altura ela tem que formar um ângulo de 90 com a base. Vocês lembram disso? E esse lado aqui não forma um ângulo de 90 com a base. Então, a minha altura vai ser esse tracejado aqui que está aqui dentro. Essa aqui vai ser a minha altura. A base continua sendo um lado do paralelogramo, mas a altura agora mudou. Para eu saber a altura, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dar essa informação aqui. Essa vai ser a minha altura. Beleza? Mas o método de calcular vai ser o mesmo. Como é que eu calculo? Base vezes altura. Beleza, gente? Dá um ok para mim se vocês entenderam do paralelogramo. Sim? Então, beleza. Ó. Vou colar o paralelogramo aqui embaixo. E esse vídeo depois eu vou gravar para vocês. Eu vou deixar, eu estou gravando a tela e eu vou deixar para vocês lá para vocês reverem. Mas quem está anotando, anota aí, ó. Paralelogramo, base vezes altura. Beleza? Vou colar aqui embaixo para a gente passar para a próxima figura. Ah, peraí, então.
Calma aí que tem dúvida. Tudo bem, ó, vamos voltar. De novo. Paralelogramo. Paralelogramo, todo mundo está vendo que é um retângulo deitado, não tá? A gente vai calcular a área dele do mesmo jeito que a gente calcula a área de retângulo. Que vai ser o quê? Base vezes altura. A única coisa que vai mudar do retângulo para o paralelogramo é que quando eu olho o retângulo, a altura é um lado do retângulo. A altura não era um dos lados aqui? No paralelogramo não vai ser. No paralelogramo, a altura está aqui, ó. A altura de uma figura é o quanto ela mede de uma base à outra, não é? Se eu olhar aqui a altura do paralelogramo, é quanto ela mede de uma base até a outra. Não vai ser o lado do paralelogramo, porque eu tenho que descer a altura reto com a base, ó. Tem que ser reto. E o lado do paralelogramo não é reto, ele é inclinado. Tudo bem? Então, a altura na minha figura vai vir de duas formas. Ou ela vai vir aqui fora, e eu vou te dar o valor aqui, ou ela vai vir aqui dentro, ó. Vai ter o valor para você aqui. Tudo bem? Isso é a única coisa que muda. Em vez de ser o lado a altura vai estar do lado de fora ou do lado de dentro. Por quê? Por isso daqui que eu falei para vocês, ó. Eu quero transformar isso daqui num retângulo. Para eu transformar isso daqui num retângulo, eu preciso tirar esse triângulo bem aqui, ó. Para deixar esse lado reto, não tem? Mas se eu tirar esse retângulo aqui, ó. Tá vendo que é igualzinho? Se eu tirar ele e fizer isso daqui, ó. Completou um retângulo, não completou? Então, eu calcular essa área aqui desse paralelogramo é a mesma coisa de eu calcular essa área aqui desse retângulo. Que vai ser o quê? Vai ser base vezes altura, que agora é um dos lados. Tudo bem, gente? Vocês entenderam como é que funciona? Vou colocar aqui embaixo para fazer um exemplo para vocês. Vai dar assim. Ó, por exemplo, eu vou falar para vocês, eu vou dar valores agora para vocês, calcularem a área do paralelogramo. E vou falar para vocês o seguinte, ó, esse lado mede 6, a altura mede 6 centímetros e a base mede 10 centímetros. Eu quero que você calcule a área. Como é que você vai fazer? Base vezes altura. Então, a minha área vai ser base vezes altura. Vou substituir, ó. Quem é que é a minha base? Minha base vale 10. Então, aqui vai ser 10. Quem é que é a minha altura? Minha altura vale 6. Então, aqui vai ser 6. Aí eu faço a multiplicação. 10 vezes 6, 60. Quem que vai ser o cara que eu vou colocar aqui? Ó? Aqui não é centímetros, então aqui vai vir centímetros quadrados. Por quê? Porque é área. Então, o meu resultado vai ser esse daqui. 60 centímetros quadrados. Vocês entenderam? Dá um sim ou um não aí para mim no chat, gente. Sim? Beleza. Então, eu vou pegar essa figura aqui e vou colar ela aqui embaixo. As figuras que a gente já aprendeu. Paralelogramo. Para a gente passar para a próxima. Agora, vamos calcular a área do trapézio. Vocês lembram o que é um trapézio? Um trapézio é essa figura geométrica bem aqui, ó. Isso é um trapézio. Tudo bem? Vou colar para vocês aqui o trapézio, para vocês lembrarem. Isso daqui é o nosso trapézio. No nosso trapézio, a gente tem o quê? A gente tem dois lados que a gente chama de base, que são esses lados paralelos aqui, ó. Não sei se vocês lembram disso do sexto ano. Esses dois lados que são paralelos, a gente chama de bases do trapézio. E esses dois outros lados aqui, eles não são paralelos, tudo bem? Eles são inclinados. Esses são os outros lados do trapézio. Então, o trapézio ele é composto por 4 lados. 2 que são paralelos e 2 que não são. Os 2 que são paralelos a gente chama de base, beleza? Como eu tenho duas bases, eu tenho que diferenciar uma da outra, porque elas têm valores diferentes. Essa base de baixo, eu vou chamar de B maiúsculo assim, ó, porque é a base maior.
Essa base de cima vai ser o B minúsculo. Por quê? Porque é a base menor. Tudo bem? Do mesmo jeito que eu tenho aqui no paralelogramo, que a altura tem que descer reto, aqui a minha altura também tem que descer reto, beleza? Então, a minha altura está aqui dentro. A minha altura está aqui dentro. Porque tem que descer reto. Beleza até aqui? Todo mundo lembrou o que é um trapézio? Dá sim no chat? Ou não? Tudo bem. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero calcular a área disso. Tenho que transformar numa figura que eu conheço de novo. Vou pegar um trapézio igualzinho, gente. Tá vendo? Esse trapézio aqui é igualzinho. Vou pegar esse trapézio e vou virar aqui para vocês. Ó. E vou colocar aqui na lateral. Que figura que eu tenho agora? Não é um paralelogramo? Todo mundo consegue ver que é um paralelogramo? Respondam. Sim? Só que a gente acabou de aprender como é que calcular a área do paralelogramo. A área do paralelogramo não é base vezes altura? Então, como é que eu vou calcular aqui a área? Eu sei que a área dessa figura toda é base vezes altura, não é? Só que quem é a minha base aqui do paralelogramo? Minha base do paralelogramo é tudo isso aqui, não é? Aqui não é B pequeno, aqui também vai ser, ó. Vocês concordam comigo? Porque eu virei a figura. Se aqui é B, aqui é B. Beleza? B minúsculo. Então, quem vai ser a minha base do paralelogramo? Minha base do paralelogramo vai ser a base maior mais a base menor. É isso tudo aqui. Vocês concordam comigo? Sim? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A área desse paralelogramo não é a base vezes a altura? Só que a base aqui é B mais Bzinho. Vezes a altura. Então, essa é a área do paralelogramo, desse paralelogramo grande, não é? Mas nesse paralelogramo eu tenho quantos trapézios, gente? Eu não tenho dois trapézios iguais? Eu quero a área só de um deles. Então, o que eu vou fazer com isso daqui? Vou dividir por 2. Então, como é que a gente vai calcular a área de um trapézio só? Assim, ó. Base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Vocês entenderam, gente? Como que a gente chegou nessa fórmula? Não entendiam. Vamos voltar. Eu quero calcular a área desse trapézio aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Eu peguei um outro trapézio igualzinho. Você consegue ver que é igualzinho? Ele tem a mesma medida. O que eu fiz com ele? Eu fiz isso daqui, ó. Eu virei ele e coloquei aqui na lateral. Então, meu trapézio estava assim, ele é igualzinho. Eu virei ele de cabeça para baixo e coloquei ele aqui do lado, completando a figura. Essa figura aqui, que tem dois trapézios, é um paralelogramo, não é? Ó, duas bases paralelas, duas paralelas deitadas. Isso é um paralelogramo, é igualzinho que a gente acabou de ver aqui. A gente já sabe calcular a área disso. A área desse paralelogramo não é base vezes altura? Então, eu sei calcular a área dessa figura toda, com dois trapézios. Aqui eu tenho dois. A área dessa figura toda é a minha base. A base de quem? Do trapézio. Quem é a base do trapézio? É tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui é a base do trapézio. Mas eu sei que esse pedaço aqui é B maiúsculo, não é? Que é a base maior. Esse pedaço aqui, eu sei que é quem, ó? É o B minúsculo, que é esse pedaço menor. Por quê? Porque esses trapézios são iguais. Então, esse pedacinho aqui é o mesmo desse. Então, quem que vai ser essa base toda aqui? Vai ser a soma desse pedaço com esse pedaço, não vai? Que é tudo isso aqui, ó. B maiúsculo mais B minúsculo. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Mel? Dá um ok para mim, por favor. Ok. Beleza, então qual que é a área desse trapézio todo? Eu vou apagar aqui para você ver. Só do trapézio, por enquanto.
Só do trapézio, a área vai ser quem? A base do trapézio, que é Bzão mais Bzinho, vezes a altura, que é a mesma do trapézio e do paralelogramo, vezes a altura. Beleza? Essa área aqui é a área de toda essa figura aqui, de todo esse paralelogramo. Só que eu quero a área do trapézio. Quantos trapézios eu tenho aqui? Não são 2? Eles não são iguais? Então, para eu calcular a área de um só, o que eu vou fazer com todo esse valor? Vou dividir por 2. Então, eu vou vir aqui e vou dividir ele por 2. Então, como é que a gente calcula a área do trapézio, então? A gente vai calcular a área do trapézio assim, ó. Base maior, vou apagar aqui. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Por quê? De novo, porque quando eu faço base maior mais base menor vezes a altura, eu estou calculando a área de tudo isso daqui, ó, que é um paralelogramo, tudo bem? Só que eu tenho 2 trapézios iguais. Eu quero a área de um só, então eu faço o quê? Divido por 2. Como é que vai vir para você na atividade? Vai vir assim, ó. Vou apagar aqui. Vai querer assim, ó, de você, ó. Tô falando para você que a base desse trapézio maior vale 5 centímetros. A base menor aqui vale 3 centímetros. Tudo bem? E a altura vai valer 4 centímetros. E aí eu quero que você calcule a área dessa figura geométrica, desse trapézio. Como é que você vai fazer? Você vai substituir na sua fórmula da área. Vamos calcular a área? A área vai ser base maior. Quem que é a minha base maior aqui? Não é 5? Vou colocar o 5 aqui, ó. Mais base menor. Quem é a minha base menor aqui? 3. Tudo isso vezes a altura, que é 4, dividido por 2. E agora, o que a gente faz? Resolve essa expressão aqui numérica. Isso não é uma expressão numérica? A gente já sabe o quê? Primeira coisa que eu tenho que resolver numa expressão numérica são os parênteses. Então, eu vou começar resolvendo a soma e vou repetir o restante. Então, vou repetir aqui, ó. 5 mais 3 é quanto? 8. 8 vezes 4 dividido por 2. Repetir o restante. Agora, eu tenho que resolver quem? Eu tenho que resolver esse cara aqui de cima, essa multiplicação de cima. Vou fazer, ó, 8 vezes 4, que é quanto? 32. Repetiu dividido por 2. E agora, por último, a gente divide por 2. Quanto que é 32 dividido por 2? Não é 16? Então, quem que vai ser a área? 16. 16 o quê? Ó? Aqui não está tudo em centímetros, então a área vai ser 16 centímetros quadrados. E essa aqui é a resposta do exercício. Vocês entenderam, gente, como é que calcula a área do trapézio? Dá um ok ou um não aí para mim no chat, por favor. Sim, sim. Beleza? Tudo bem, então eu vou pegar o trapézio aqui da gente e vou colocar ele aqui embaixo. A gente já aprendeu o trapézio, então. Vou apagar para a gente passar para a próxima figura. Próxima figura que eu quero calcular com vocês, a área, é o triângulo. Todo mundo lembra o que é um triângulo, né? Triângulo, ele pode estar assim, pode estar assim, pode estar em qualquer posição. Lembram? Vou colocar aqui para vocês. Como é que a gente vai calcular a área disso aqui? Ó? Mesma coisa que a gente fez no restante. Eu não preciso encontrar uma figura geométrica que eu consiga achar a área. Então, eu quero transformar isso daqui em alguma dessas figuras aqui que a gente já calculou. O que a gente vai fazer? Ó? Vou pegar um triângulo igualzinho. Vocês estão vendo? É igualzinho. Vou pegar esse triângulo e vou virar ele e vou colocar ele bem aqui. Que figura que eu tenho agora? Não é um retângulo, gente? É um retângulo, não é?
Então, como que a gente calcula a área de retângulo? A gente não já viu que a área do retângulo é a base vezes a altura? Então, a área disso daqui vai ser quem? Vai ser a base vezes a altura. Só que quando eu faço base vezes a altura, eu estou calculando a área de tudo isso daqui, não estou? Eu quero só de um. Quantos triângulos eu tenho aqui? Eu tenho 2. Se eu quero a área só de um triângulo, eu faço o quê? Divido por 2. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou dividir por 2. Então, como é que a gente vai calcular a área de triângulos? Base vezes altura dividido por 2. E aí vai ser de qualquer triângulo que vai ser desse jeito. Nesse exemplo que eu dei para vocês aí, desse triângulo da figura, a altura é um dos lados, não é? Porque fica mais fácil visualizar quando a altura é um dos lados. Mas isso funciona para qualquer triângulo, beleza? Funciona para qualquer triângulo. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Nesse caso aqui, que aqui tem um ângulo de 90. E eu falar para vocês, ó, calcula a área quando aqui for 7 centímetros, 7 metros agora. E aqui for 5 metros. E eu quero que você calcule a área dessa figura. Como é que a gente vai fazer? Vai substituir na fórmula. Quem que vai ser a área? Vai ser a base, que é 7, vezes 7, vezes a altura, que é 5. O resultado eu vou dividir por 2. Beleza? Então, base vezes altura dividido por 2. Primeiro, eu sempre vou fazer o que está em cima aqui, ó. Vou fazer 7 vezes 5, não é 35? 35 dividido por 2. Quanto que é 35 dividido por 2, gente? Faz aí para mim, ó. Dá por 1, que sobra 1, desce o 5, dá por 7. Não é? Que dá 14, sobra 1. 17,5. 17,5. Por quê? Ó? Aqui não é metro e metro, então a área vai ser metro quadrado. E esse daqui vai ser o meu resultado. Beleza? Vocês entenderam como que é a área do triângulo? Coloca o sim ou não aí para mim, gente, por favor. Sim, sim. Beleza, a gente está acabando. Vamos só ver a área do losango agora. Vou pegar o nosso triângulo e vou colocar aqui embaixo. Já foi. Agora a gente vai ver a área desse cara aqui, ó. Que é o losango. Beleza? Esse daqui é o losango. Vou colocar ele aqui pra gente. A gente quer calcular a área desse cara agora, beleza? No losango, a gente tem duas diagonais. A gente tem essa diagonal daqui, que eu vou chamar de D maiúsculo, que é a diagonal maior. E eu tenho essa diagonal aqui, que eu vou chamar de D minúsculo, que é a menor. Tudo bem? Tem essas duas diagonais. A gente vai calcular a área de um losango usando essas duas diagonais. Como é que a gente vai fazer isso? Eu peguei aqui o losango e dividi em dois triângulos. Tudo bem? Estão vendo? Era o losango. Eu dividi em dois triângulos. O que eu vou fazer com esses triângulos? Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou deixar esse triângulo desse jeito aqui e vou colocar esse outro triângulo aqui na lateral. Que figura é essa aqui que a gente obteve? Isso daqui não é um paralelogramo, gente? Não é um paralelogramo? Aqui o paralelogramo pra gente. A gente já aprendeu a calcular a área do paralelogramo. A área do paralelogramo não é base vezes altura? Quem que é a minha base aqui? Ó? A minha base eu coloquei aqui, ó. Não é o D? Minúsculo? Essa é a minha base. Quem que é a minha altura? Olha aqui, ó. Tudo isso daqui não era D maiúsculo? Eu não dividi em 2? Então, quem é a minha altura? D maiúsculo dividido por 2, ó. Tá aqui dentro já, ó. Então, quem é a minha altura? D maiúsculo dividido por 2. Então, qual que vai ser a área do losango? A área do losango vai ser base, que é D, vezes a altura,
que é D maiúsculo sobre 2. Só que eu tenho multiplicação e divisão, não tenho? Se eu tenho multiplicação e divisão, eu posso colocar divisão em tudo. Então, vai ser, ó, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Essa daqui é a área do retângulo, do losango. E vocês percebam que eu não preciso fazer mais nada, porque a área é igualzinha, ó. Essa área é a mesma área dessa figura, porque eu peguei essa figura e dividi ela. Tudo bem? Vocês entenderam, gente, que é a mesma coisa? Deu ok para mim no chat, por favor? Sim? Sim. Então, como é que a gente vai calcular a área do losango? A gente vai calcular assim, ó. Vou tirar aqui esses dois aqui, ó. Todo mundo entendeu por que que é, então, né? A gente transformou num paralelogramo. Vai aparecer a figura assim para mim e eu vou dizer o seguinte, ó. Essa diagonal maior aqui vale 10 metros. Essa diagonal menor aqui vale 4 metros. Eu quero saber a área do losango. O que que vocês vão fazer? Substituir na fórmula. Vou separar aqui. A área vai ser quem? A área vai ser diagonal menor, que é 4, vezes diagonal maior, que é 10. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Lembrando que eu vou fazer a multiplicação de cima primeiro. 4 vezes 10, 40. Agora eu faço a divisão. 40 dividido por 2, 20. 20 o quê? Ó? Aqui não é metro e metro, então aqui vai ser metro quadrado, porque é a área. E esse daqui vai ser o nosso resultado. Vocês entenderam, gente? Sim? Dá um sim ou não aí para mim. Sim, sim. Beleza. Então, a gente viu a área de todas as figuras que a gente precisava. Essas são as áreas que vocês precisam conhecer. Beleza? Todas as outras áreas que vocês tiverem que calcular, vai ser alguma mistura dessas aqui. Beleza? Agora, vamos relembrar rapidinho como é que a gente calcula volume de paralelogramo. A gente já aprendeu isso no 6º ano. A gente já aprendeu que o volume de uma figura é a quantidade de espaço que esse corpo ocupa, não é? A quantidade de coisas que eu posso colocar dentro. O que é o meu paralelogramo? O meu paralelogramo é tipo a caixa de sapato. Vocês lembram disso? Ó? Esse é meu paralelogramo. Nossa caixinha de sapato. Vocês conseguem ver? Eu tenho 3 medidas diferentes no paralelogramo. Eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e eu tenho a altura. Tudo bem? Vocês lembram disso? 3 medidas diferentes. Tem essas 3 medidas diferentes aqui no meu paralelepípedo. Desculpa, tô falando paralelogramo. No meu paralelepípedo eu tenho 3 medidas diferentes. Eu tenho o comprimento, eu tenho a largura e eu tenho a altura. Como é que a gente calcula o volume disso? A gente vai multiplicar essas 3 dimensões. Por quê? Quando eu faço comprimento vezes largura, vocês concordam comigo que eu estou calculando a área da base? Que é um retângulo? Concordam, gente? Dá um ok para mim aí, por favor. Agora a gente vai pensar o seguinte, ó. Quando eu faço base vezes altura, é como se eu calculasse a área, tudo bem? A área da base. O que a gente está fazendo quando eu aumento? Eu estou colocando várias bases uma em cima da outra, como se fossem vários papéis juntos, não estou? O volume é como se eu quisesse contar quantas bases eu estou colocando dentro do meu recipiente, beleza? Eu quero contar quantas bases eu estou colocando. Como que a gente faz para contar? Eu não multiplico também? Então, é por isso que eu vou fazer ó, comprimento vezes largura, eu calculo a área da base. Vou fazer o que agora? Multiplico pela altura. E aí eu vou ter o volume. É como se eu estivesse calculando quantas basezinhas eu coloco dentro do meu recipiente, dentro do meu objeto. Então, como é que a gente calcula o volume?
a gente calcula o volume multiplicando os três. Ó. O volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. É assim que a gente vai calcular. E como é que vai vir na nossa questão? Vai vir assim, ó, vai vir o paralelepípedo, e aí vai falar, olha, de comprimento, ele tem 10 centímetros. De largura, eu tenho 5 centímetros. E de altura, eu tenho 3 centímetros. E eu quero que você calcule o volume. O que você vai fazer? Vai multiplicar esses 3. Quem que vai ser o volume? O volume vai ser 10 vezes 5 vezes 3. Lembrando que não faz diferença a multiplicação quem que eu multiplico primeiro, não é? Eu posso mudar a ordem, a multiplicação é comutativa. Então, a gente faz, ó, 5 vezes 3, que é 15. Aí depois faz, ó, 10 vezes 5, que é 150. Na área, eu não colocava centímetros quadrados, metros quadrados, porque eu estava multiplicando duas dimensões. Aqui eu estou multiplicando 3. Então, aqui vai ser o quê? Se aqui é centímetros, aqui vai ser centímetros cúbicos. E esse daqui é o meu resultado. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Lembraram isso? A gente já viu isso aqui no 6º ano. Alguém tem alguma dúvida em volume? Vou sair aqui da frente um pouquinho para vocês verem. Ó. Fala para mim se entendeu ou não. Coloca um sim ou não aí no chat, por favor. Sim? Beleza. Agora eu quero saber de vocês. Alguém tem alguma dúvida de áreas ou volumes que eu expliquei aqui para vocês? Alguma dúvida em alguma coisa que eu expliquei aqui nessa aula? Não? Perfeito, então, gente. É isso que a gente vai ver hoje. Eu tô gravando a tela, eu vou só editar para tirar o comecinho que ficou gravando antes de começar a aula. E eu vou disponibilizar isso para vocês lá em materiais na sala de aula Google. O que eu quero de vocês agora? Que vocês façam a atividade do livro referente a esses conteúdos que eu dei. Eu vou colocar também lá na sala essas atividades. Mas para quem já quiser começar a fazer, vai ser as páginas que eu vou colocar aqui. Ó. Vou anotar aqui para vocês. Cento e 112. A 111 e a 112, elas são sobre volume, tudo bem? São essas duas páginas. O restante é sobre área, que vai ser a 121, a 122, a 123 e a 124. Não desespera, não é muita atividade, é porque como é área, tem muito desenho. Então, as questões ficam muito espaçadas no livro, beleza? Eu vou colocar isso aqui em atividades lá na sala Google, mas para quem quiser começar a fazer, pode começar a fazer agora, tudo bem? Faça essa atividade. Na próxima aula eu vou colocar as respostas dessa atividade e mais para frente a gente tira as dúvidas de vocês que vocês tiverem, beleza? Vamos encerrar aqui. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Alguma observação? Alguma dúvida? Não? Não, então é isso, gente. Muito bom falar com vocês. Saudade de vocês. Espero que isso passe logo e a gente se veja na sala de aula. Continue estudando. Qualquer dúvida que vocês tiverem em qualquer momento, manda uma mensagem para mim na sala de aula Google, que eu vou responder vocês o mais rápido possível, viu? Tchau para vocês, abraço, até mais.